Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos de volta, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, tá bom? A gente viu anteriormente as obras de arte falando sobre arte urbana, a gente viu como os artistas eles pensam na cidade. Só que quando isso começou, né? De que forma a gente tem início disso aqui no nosso país? A gente sabe que na Europa já existiam obras de arte urbana, a gente viu aquela questão das fontes, né? Lá da Europa. No período barroco isso estava muito em alta e foi se propagando porque, como eu já falei, as obras de arte pública elas são importantes para criar uma relação de identidade com a população, certo? E aqui no Brasil não foi diferente. Nós vamos falar sobre dois artistas muito importantes, o Mestre Valentim e o Aleijadinho, que na verdade se chama Antônio Francisco Lisboa, certo? Eles dois foram artistas muito importantes aqui no nosso país. O Mestre Valentim, ele era mineiro, tá? Eles foram os precursores da arte pública aqui. Uma coisa que eu quero deixar clara, não que não existisse arte pública antes deles, só que eles não eram, as obras de arte pública, elas não eram realizadas por artistas nacionais, elas eram realizadas por artistas que vinham de fora do país, tá? Então eles vinham de fora, pegavam pessoas, colocavam no seu estúdio e essas pessoas iam executar. Eles tinham artesãos que iam executando a obra de acordo com aquilo que eles pensavam. E é diferente do Mestre Valentim, que foi aprendiz de um desses artistas e se tornou um expoente aqui no país. Assim como Antônio Francisco Lisboa, mais conhecido como Aleijadinho, tá? O Mestre Valentim, aqui no nosso material, vem uma imagem da Fonte dos Amores no Passeio Público no Rio de Janeiro. Essa fonte, ela foi super bem elaborada, porque ela tem um passadiço, certo, por cima. Vocês podem observar aí no material de vocês que tem umas escadas, então você pode passar por cima dessa ponte, dessa fonte, tá? Uma outra coisa interessante é que ela tem um mini jardim dentro dela. Ela funciona até hoje, tá? É um local histórico, então ele é uma fonte preservada, que já foi restaurada diversas vezes. O passeio público foi inaugurado em 1785 e ele foi responsável pelas peças de arte pública, ou seja, os chafarizes de abastecimento de água e as fontes ornadas que foram instaladas no jardim. Deixa eu deixar claro, não foi só uma obra que ele fez. Como existia todo um projeto urbanístico, né, porque era um espaço de lazer, ele fez várias coisas nessa praça, tá? Ele projetou, executou, junto com seus aprendizes, várias coisas para que o passeio público se tornasse vivo. Essas fontes, esses chafarizes, eles serviam para as pessoas pegarem água. Então, apesar de bonito, eles tinham uma utilidade, eles eram utilitários, tá? E o Mestre Valentim, ele pegou e criou esculturas que foram fundidas em ferro, tá? Em metal. E essas esculturas, elas, por exemplo, aqui na Fonte dos Dois Amores, elas representam jacarés. Então, as pessoas podiam ir com seus recipientes e encher de água ali. Uma coisa interessante é que o Mestre Valentim ele não fez só essas coisas, essas obras de arte pública. Ele fez também obras em igrejas. Ele trabalhava com madeira, com diversos materiais. Então ele foi um cara que estava muito à frente do seu tempo, porque ele aprendeu muita coisa e ele trouxe uma certa identidade, né? Já que ele nasceu aqui no país, ele tinha essa relação identitária com o nosso país, tá certo? Com o local onde ele viveu, onde ele nasceu. Em Minas Gerais, o Mestre Valentim era mineiro, mas essa obra que ele fez é no Rio de Janeiro. Já o Aleijadinho, ele fez uma obra em Minas Gerais. Ele era mineiro, ele trabalhou muito nessa região de Ouro Preto, então tem várias obras dele por lá. Tá? Minas estava muito nessa questão da exploração do ouro, então eles queriam mostrar todo esse poder, essa riqueza, né, que eles tinham em relação a isso. Então o que é que eles fizeram? Eles chamaram o Aleijadinho, ele fazia várias obras, tanto arquitetônicas, ele era arquiteto, mas ele também era escultor. Então ele fazia vários projetos. E aqui no nosso material, ele está falando o seguinte, que essas cidades elas estavam sendo povoadas, elas estavam se tornando centros urbanos, muito importantes, politicamente, culturalmente, tá? E economicamente, principalmente isso. E aí tem a cidade de Congonhas do Campo, onde foi construído o primeiro espaço público. Deixa eu fazer uma observação, que quando eles falam do espaço público, eles falam de uma praça que era anexada à entrada da igreja. Então a gente tem o Santuário de Bom Jesus dos Matozinhos, tá? Que na verdade é uma obra que toda ela foi projetada por Aleijadinho.
E aí ele tem toda a obra da igreja que era em estilo barroco e toda essa entrada, tá? Que tinham várias esculturas dispostas, que são as esculturas conhecidas como os 12 profetas, tá? Esse local que tinha as escadarias e a subida para a igreja, ele dispôs essas obras de forma que as pessoas elas tinham que passar por esse espaço e elas tinham que, de certa maneira, aproveitar esse espaço. Uma outra coisa é que existe uma quantidade de capelas feitas em madeira que acompanham essa obra, que mostram toda a paixão de Cristo, certo? Na verdade, não mostravam. Essas obras elas foram retiradas do seu local original por conta da degradação. Por quê? Porque todo esse local que foi construído, ele é tombado pela Unesco, certo? Tombado significa que não pode ser modificado, que aquilo ali faz parte do patrimônio nacional, certo? E internacional. Então as pessoas não podem modificar, não podem reformar. Tudo que for feito tem que ter autorização e tem que ter respaldo, certo? De pessoas especializadas como restauradores, tá? Para poder manter da melhor forma possível. A obra ela é feita, essas esculturas que fazem parte disso são feitas em pedra sabão, tá? É uma pedra lisa. O nome é pedra sabão porque quando você joga água nela, ela fica escorregadia, bem lisa mesmo. Para quem já teve a oportunidade de ir na cidade de São Cristóvão, no centro histórico, existem alguns degraus das escadarias das igrejas que são em pedra sabão. Existem alguns detalhes da própria igreja e até algumas peças que são realizadas em pedra sabão e estão lá no museu, tá? Uma curiosidade sobre o Aleijadinho, né, que é, na verdade, o Antônio Francisco Lisboa, ele recebeu esse nome porque ele tinha uma doença degenerativa, onde ele foi perdendo os movimentos, onde ele foi sofrendo deformações, e por conta disso, ele começou a perder o movimento das mãos, e ele amarrava as ferramentas nos seus braços para continuar trabalhando. Então o pessoal dizia que mesmo aleijado, ele continuou produzindo. Ele morreu com 80 anos, mais ou menos, certo? Essa doença deixou ele completamente imobilizado. Por conta disso, ele parou de produzir depois de um determinado período da vida. Mas ele ganhou esse nome e ele não recusou, ele não refutou. Ele ficou conhecido como Aleijadinho e até hoje as pessoas que conhecem suas obras sabem que é dele, porque tem uma característica muito forte. E mesmo com a dificuldade de se movimentar, ele continuou produzindo, tá? A gente fica por aqui. Tem uma atividade disponível lá na plataforma, uma atividade teórica que vocês vão responder lá. E também tem uma proposta de atividade prática. Por favor, façam. Lembra que faz parte do nosso processo de verificação, tá certo? Até mais. Tchau, tchau.